Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá! Está no ar o programa Medicina Humanizada. E hoje o nosso tema é uma coisa que não está preocupando muita gente não, sabe? Não está acontecendo nos dias de hoje. Será que tem alguém estressado aí? O estresse, que é o assunto de hoje, nem sempre é ruim, por incrível que pareça. Tem até o lado bom do estresse. Pretendo hoje falar para vocês sobre o lado bom do estresse, falar sobre por que existe o estresse, de onde ele vem, quais os efeitos que ele tem na nossa vida e como a gente pode contornar esse problema. Vamos falar então do estresse. Como eu falei, o estresse é um assunto tão delicado e tão complicado que até um lado bom ele tem. A palavra estresse vem de atrito. É a maneira como nós nos relacionamos com o meio. É usado até na engenharia, no estresse de materiais, falando da sobrecarga ou do atrito que uma determinada estrutura sofre. No nosso caso, na medicina, é o nosso atrito com o meio ambiente. Quanto maior esse atrito, mais a gente sofre. Mas então, e o estresse tem um lado bom? Tem. Se não fosse o estresse, a gente não se moveria, a gente não faria as coisas. Um pequeno nível de estresse obriga a gente a tomar providências, a se movimentar e a resolver os problemas. Na verdade, é por isso que ele existe. Ele nasceu assim. Lá nos tempos antigos, quando o ser humano começou a se desenvolver, ele precisava reagir ao meio ambiente, precisava reagir porque ele era perseguido por animais. Ele precisava correr, lutar, caçar. Para fazer tudo isso, ele precisava reagir ao meio ambiente. Nesse sentido, a nossa biologia formou uma série de reações que são conhecidas hoje como reação de luta ou fuga. E essas reações se caracterizam principalmente nessas duas maneiras, luta ou fuga. Porque diante de um perigo eminente, de um perigo grande, enorme, como uma onça lá querendo te pegar, o indivíduo só pode ter dois tipos de reação. Ou ele luta, ou ele corre, ele foge. Então, esse nosso sistema nervoso autônomo ou automático, como eu prefiro chamar, ele preparou uma série de reações através de uma substância famosa, o pessoal chama a adrenalina, mas tem outras, não é só ela, tá? O que essas substâncias fazem no nosso corpo? Dilata as pupilas. Para quê? Para enxergar melhor. Na musculatura, aumenta o tônus muscular. Para você lutar ou correr, o seu músculo tem que estar preparado, ele fica tensionado. O intestino na hora da luta ou da fuga, não é um órgão importante. Então, parte do sangue que ia para os intestinos, as artérias que vão para o intestino, elas contraem, elas diminuem, elas fecham. A irrigação de órgãos menos importantes, como eu citei o exemplo do intestino, diminui para favorecer a circulação de órgãos essenciais naquele momento da luta, como o tecido muscular. Agora que você já sabe de onde vem o estresse, no próximo bloco vamos conversar sobre como ele afeta a sua vida. O Instituto Casador, recém-inaugurado, é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta para continuar a nossa saga de entender o estresse. Bem, e daí? Hoje em dia não tem mais onça, ninguém mais caça. Por que estamos tão estressados? Porque o nosso corpo não sabe disso. O nosso corpo reage exatamente da mesma maneira.
Se você enfrenta o trânsito, se você tem um patrão que te perturba, um marido que te perturba, uma mulher que te perturba, o seu corpo reage da mesma maneira que ele reagia quando a onça urrava no meio da floresta e ele ficava com medo. E o que acontece então? Aquela adrenalina ou aquelas várias substâncias injetadas no seu sangue, produzidas pelo seu corpo, vão fazer o quê? Sua musculatura fica tensa. Depois de algumas horas você começa a ter dor de cabeça, que na verdade é dor no pescoço, dor lombar, dor por conta da contratura muscular. A adrenalina acelera o coração, faz o coração bater mais rápido para você lutar, só que você não está lutando, mas o seu coração acelera e aí você tem palpitação, talvez o sintoma mais comum. Essa adrenalina faz a sua pressão subir. Daqui a pouco você vai ficar hipertenso por picos repetidos de pressão. A sua glicose sobe porque é liberado o cortisol, que é um hormônio que faz a glicose subir. Você precisa de glicose para lutar, mas para discutir com o patrão ou com outra pessoa, você não precisa da glicose alta. Então, a verdade é que o nosso corpo reage como o do homem das cavernas e nós não vivemos mais nas cavernas. O mundo moderno é completamente diferente. Essa reação desproporcional, despropositada, é que gera uma série enorme de doenças. E você acha que a situação é complicada para o seu lado? Imagina o que as mulheres sentem. Estou aqui para falar sobre a minha vida e o estresse. Primeiramente vou me apresentar, em seguida falarei sobre uma importante doença ocupacional relacionada com o estresse e finalmente vou dar soluções que eu uso no meu cotidiano para me ajudar a lidar com essa doença. Eu me chamo Thalita, tenho 31 anos, sou médica cardiologista, trabalho todos os dias numa UTI aqui em Vitória. Além disso, faço exames do coração, chamado ecocardiograma, nesse hospital noturno, fim de semana. Também vou para o interior, Cachoeiro, Vargem Alta, fazer esse exame do coração. Além disso, aqui no Instituto, junto com o meu pai e com o meu irmão, eu gerencio a parte de organizacional e também faço consulta médica e exames também. Isso tudo no Espírito Santo. Ainda tem que uma vez por mês sou médica fixa numa escala de UTI Covid em São Paulo. Ufa, muita coisa, né? Essa carga de trabalho por si só já é muito estressante. E eu imagino que o seu dia a dia aí não seja tão diferente desse meu dia aqui. Mas para mim e para muitas mulheres, a gente sabe que quando a gente chega em casa, a gente tem mais trabalho pela frente. Tal condição, invariavelmente, é uma realidade cultural no Brasil. Eu cito aqui um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostra que a mulher trabalha, em média, 7 horas e meia a mais por semana, justamente em razão dessa dupla ou até tripla carga de trabalho. No ano de 2019, a Organização Mundial de Saúde reconheceu uma doença ocupacional causada por esse esgotamento do trabalho. É a chamada Síndrome de Burnout. Ela é caracterizada por um cansaço constante que não passa com um descanso de uma noite bem dormida ou um fim de semana. A impressão é que você nunca está fazendo o suficiente. Alguns dos principais sintomas da síndrome de burnout são distúrbios do sono, dores musculares, dores de cabeça, irritabilidade, cansaço físico constante, dificuldade de concentração, alteração de humor, preocupações com o trabalho que vão além das 8 horas. Para evitar a síndrome de burnout e o esgotamento do trabalho, eu uso algumas coisas no meu dia a dia que eu vou passar para vocês. De manhã, quando eu acordo às 5 da manhã, eu procuro ir para a praia e fazer minha atividade física lá, para entrar em contato com a natureza e já começar meu dia mais alegre. Tenho momentos que eu pratico a minha religião, faço meditação guiada com aplicativos de celular. Depois passa lá no meu Instagram que você vai ver algumas dicas que eu dou sobre aplicativo de celular e meditação. Procuro aliviar tensões com a minha psicóloga e voltei a ter um hobby que eu tinha quando na infância, que são as aulas de piano, que eu adoro. Então, se você quer conhecer mais sobre temas como estresse e medicina humanizada, venha conhecer o Instagram do Instituto.
Viram só como vida de mulher é difícil? Não só de mulher, de criança, de adolescente, todo mundo tem seus problemas, cada um com seus problemas. No próximo bloco, vamos discutir, conversar sobre maneiras de enfrentar, de contornar, de conviver da melhor maneira possível com o estresse. Você sabia que o Tai Chi Chuan, uma técnica milenar chinesa, é ótima para relaxar e aliviar o estresse? E além disso, diminui a ansiedade e melhora a depressão, fortalece os músculos, aumenta o equilíbrio e a concentração, diminui a tensão muscular, melhora a flexibilidade das articulações. Muito simples e fácil de fazer. Pode ser praticada por qualquer pessoa. É perfeita para a terceira idade. Em portadores de fibromialgia, reduz consideravelmente os sintomas. Estamos de volta. Como vocês viram nos blocos anteriores, o estresse pertence a todos. Todo mundo tem sua cota de estresse, um mais, outro menos, dependendo da vida, dependendo da sensibilidade de cada um. Boa parte do estresse vem de preocupação. Observe essa palavra, preocupação. Vamos dividi-la em duas. Pré-ocupação. Ou seja, preocupação é ocupar-se antes. É você se ocupar de uma coisa que ainda nem aconteceu. Isso é uma grande razão do estresse. Repense a sua vida, redimensione os seus problemas. A primeira receita para lidar com o estresse é calma. Meu cardiologista me falou que pressa faz mal para o coração. Então, calma, vamos devagar. Uma coisa de cada vez. Passado isso, existem técnicas, sim, quando a pessoa está muito estressada, para lidar com o estresse. Esporte é uma ótima maneira de lidar com o estresse. Esporte relaxa, libera endorfina, que é uma substância que o nosso corpo produz e que deixa a gente feliz, alegre, até meio anestesiado. Todo mundo sabe aquela sensação do corpo quente. Ah, fulano machucou, mas nem sentiu porque estava com o corpo quente. Foi sentir depois que esfriou o corpo, né? Aquele relado do futebol. Por que não sente dor? Por causa da tal da endorfina. Ela tem efeito analgésico. Além do esporte, o que mais? Um hobby. Dançar, ter um animal, fotografia, andar de bicicleta, qualquer coisa que te divirta, que tire você da necessidade de lutar ou fugir. Lembra da reação de fuga ou luta? Então, um hobby, cuidar de um jardim, cuidar de uma horta, fazer fotografia, ler um livro, tudo isso são coisas que você pode usar, deve usar para lidar com o estresse. Tudo isso é não só mais barato, mas vou falar uma coisa, é mais eficaz do que tomar remédio. A gente tem mania de procurar remédio para tudo. Remédio é a solução fácil. É mais fácil pegar um comprimido e tomar e confiar que ele vai resolver o seu problema do que fazer um esporte, do que sair de casa. Mas é muito mais eficaz um esporte, uma diversão, um hobby, um lazer, do que tomar 10 comprimidos. Mas o comprimido não tem seu lugar? Tem sim, claro. Não tome remédio por conta própria. Você não sabe qual o remédio que vai realmente ser bom. Às vezes você acha que uma coisa vai te ajudar e pode estar, na verdade, te atrapalhando. Então procure se cuidar, procure ter uma vida mais tranquila, procure não dar tanta importância às coisas, aos fatos ruins, porque eles vão passar. Tá? Isso é uma grande certeza, tudo passa. Nada é tão ruim que dure para sempre e nada é tão bom que dure para sempre também. A gente tem que estar preparado para tudo isso. Então, essa visão mais tranquila da vida ajuda a enfrentar o estresse. Uma vida mais saudável, com mais atividade física, com mais interação social, ajuda a enfrentar o estresse. Tem um trabalho interessante que mostra que mais importante do que ter pouco colesterol baixo, é ter muito amigo. Quem tem mais amigos vive mais do que quem tem colesterol baixo. E aí, gostaram do programa de hoje? Espero ter deixado todo mundo menos estressado do que estavam antes do início do programa. Vou chamar vocês para o próximo programa. Na próxima semana estaremos falando do coração, vamos falar de pressão arterial e coração.
uma coisa altamente influenciada pelo estresse, porque, afinal, a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.